Olá, vamos continuar falando de blocos lógicos? Hoje nós vamos fazer divisão em 6 grupos, em 8 grupos, 12, 16, 24 e vamos ver como que isso fica bonito em cima da mesa. Trazer beleza para a matemática ajuda na concentração do aluno. Aqui está a divisão em 6 grupos, observe, acabei de fazer a divisão em 6 grupos. Eu utilizei para isso 2 atributos. O atributo cor, distribuí amarelo, vermelho e azul, e o atributo tamanho, grande e pequeno. Tem uma outra divisão em 6 grupos que você pode fazer com seus alunos, mas isso eu deixo para os alunos fazerem. Quase sempre eles descobrem como fazer uma divisão em 6 grupos, outra divisão em 6 grupos. Aqui para vocês, que são professores, pais e até alunos que querem ajudar outro aluno, eu só garanto a você que eu vou trabalhar com a cor e o atributo espessura. Faça aí, vai ser bom. Faça com teus alunos, com teus amigos. Aqui observe, a divisão foi feita em 8 grupos. Olha só, 2 vezes 4, 8. E aqui foi escolhida a seguinte maneira de dividir. Dividiu-se primeiro em 4 formas, trabalhamos o atributo forma, e depois dividimos em grande e pequeno. Também tem aquela outra possibilidade de dividir em espessura, e aí também vai dar uma outra solução para essa divisão em 8 grupos. Interessante observar também que quando eu divido em 8 grupos, cada grupinho desse aqui fica com 6 elementos, observe. Né? Olha lá atrás que quando dividiu em 6 grupos, cada grupinho ficou com 8 elementos. Isso aí trabalha uma ideia de comutatividade, 6 vezes 8, 8 vezes 6. Embora sejam coisas diferentes, lá eu trabalhei com cor e aqui eu estou trabalhando com forma, divisão em 3 e depois em 2 para dar 6. E tem 8 elementos em cada grupinho. Aqui eu trabalhei com divisão em 4, depois 2 e dá 6 elementos em cada grupinho. São atividades diferentes, mas que dá o mesmo número de grupos. Exatamente 8 grupos. Lá dá 6. E aí vem aquela brincadeira, 6 vezes 8 igual a 8 vezes 6. Aqui também podia trabalhar a espessura. Essa divisão aqui é em 12 grupos. Pode observar, ó, 3 vezes 4, 12. Além de trabalhar a multiplicação, também podemos trabalhar alguma divisão. O total de elementos seriam 48, que dividido por 12 dá 4. Observe que interessante. Né? E aqui eu tenho esse jeito de dividir. Agora, tem uma outra maneira de dividir em 12 grupos, que eu acho sensacional. E elas são bem diferentes. No final do vídeo eu vou mostrar a diferença que tem entre essa divisão e a próxima que eu vou fazer. E até do registro interessante que a gente pode fazer sobre elas. Vá até o final do vídeo para ver o que vai acontecer. Eu vou fazer a divisão de outro jeito agora. Dividir em 12 partes, pensando de outra forma. E aqui está outra divisão em 12 grupos. Pode observar, ó, 3 vezes 4. Mas observe que aqui fez uma divisão assim, ó. Primeiro dividir em grande e pequeno. Pequeno, grande. E depois cada grupinho foi dividido em grosso e fino, para obter os 4 aqui. 2 vezes 2. 2 espessura, 2 tamanho. Deu 4 aqui. Cada elemento aqui é dividido. Esse aqui é fino e grande. Esse aqui é grosso e pequeno. E aqui depois eu dividi em cores. É uma divisão diferente da divisão anterior. Vocês perceberam? Isso vai me gerar uma árvore de possibilidades diferente. Eu vou mostrar depois como é que ficam essas duas árvores de possibilidade. A árvore de possibilidade, ela tem é interessante, porque uma vez que você construa a árvore de possibilidades, se construir no chão, você pode fazer o passeio do Saci com as crianças. Né? A criança pega uma pecinha e vai levá-la até onde ela fica. Entendeu? Ela tem que saltar primeiro numa perninha só para poder dar um estímulo de brincadeira, de coordenação motora, ajudar essas coisas todas, e ela vai soltando até chegar à posição que ela deve deixar a peça. É bem interessante o jogo, com crianças
que já sabe pular numa perna só, que gostam muito de fazer isso, é um divertimento muito bom. E aqui nós estamos acabando de arrumar aqui, ó, uma divisão em 16 partes. Observe, aqui nós primeiro dividimos em grandes e pequenos, e depois nós dividimos em grossos e finos. Então deu 4 vezes 4, 16. E cada grupinho tem 3 elementos. Agora, eu vou fazer a última divisão aqui, que é dividir em 24 grupinhos. E 48 grupinhos vai ficar um individual, né? Então nós vamos fazer de 24 grupinhos e vamos deixar o de 48 grupinhos para ser feito por crianças. Já pegamos a ideia. A ideia agora é continuar trabalhando assim. Qual é a ideia que desenvolvemos com esse trabalho? A ideia de um padrão. Existe um padrão aqui. E matemática, segundo alguns filósofos, é a busca de padrão. Quando nós encontramos o padrão, já se aprendeu a matemática. Uma vez que o padrão estiver estabelecido, aquele conceito matemático nós aprendemos. Então vamos à divisão em 24 grupinhos? E então estamos aí com 24 grupinhos. Como foi feito? Foi feito da seguinte maneira. Primeiro nós separamos por forma, depois nós separamos por tamanho, existe a possibilidade de ser separado por espessura, e depois nós separamos por cor, de tal maneira que formamos essa brincadeira aqui, ó. E observe, 4 vezes 6, 24. E cada um desse grupinho tem 2 elementozinhos, olha, que maravilha. Então, é isso aí a divisão. Agora vamos ver aquilo que eu falei com vocês. E aqui observe o seguinte, se eu quiser, eu posso fazer uma brincadeira com isso. Uma brincadeira de rotação, por exemplo. O que é vermelho vai para amarelo, o que é amarelo vai para azul, o que é azul vai para vermelho. Assim, ó. O que é vermelho vai para o amarelo, o que é amarelo, azul, vai para o vermelho, o que é amarelo vem para o azul. Fazendo a mesma brincadeira aqui, ó. Aqui assim, ó. Observe. Eu fiz uma brincadeira de rotação. Eu rotacionei. Eu fiz uma brincadeira bem interessante aqui. Observe, olha só. É como se a gente tivesse fazendo a brincadeira de um triângulo que vai rodando assim. Ah, interessante isso. Como eu falei naquela divisão em 12 partes, eu podia fazer assim, ó. Retângulo, disco e triângulo. E depois dividir em amarelo, azul, vermelho. Amarelo, azul, vermelho. Amarelo, azul, vermelho. Amarelo, azul, vermelho. Essa é aquela divisão que eu dividi em 4 formas. Então eu posso dividir em retângulo, disco, quadrado e triângulo. E aí eu divido em amarelo, azul, vermelho, amarelo, azul, vermelho. E eu posso fazer a outra divisão que ficou assim, ó. Eu dividi em grande e pequeno. Depois eu dividi em grosso e fino. Dividi em grosso e fino. E depois nós fizemos aquela divisão em azul, amarelo e vermelho. Azul, amarelo, vermelho. Azul, amarelo, vermelho. Azul, amarelo, vermelho. E aqui vocês observem que é como se eu estivesse fazendo o princípio multiplicativo, né? 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12. Aqui também, ó, 4 vezes 3, 12. Então nós dividimos de 2 maneiras diferentes. Poderíamos fazer uma árvore de maneira diferente dessa. Com essa mesma divisão aqui, fazer uma árvore assim, ó. Primeiro eu divido em 3 cores: azul, amarelo e vermelho. E depois eu divido em 2 tamanhos: grande e pequeno, grande e pequeno, grande e pequeno. E depois em 2 espessuras: grosso e fino, 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 e assim terminamos com grosso e fino. Essas maneiras de trabalhar são
uma dinâmica interessante e o registro delas é muito bom. E no futuro eles vão saber que isso aqui acontece no computador. Quando eu clico num botãozinho, abre algumas opções. Aqui eu cliquei, abriram 3 opções. Eu clico aqui, abro 2, clico aqui, abro 2. Isso está muito em sintonia com o que a gente está fazendo com as novas tecnologias de hoje. Bem, eu espero que toda essa brincadeira com os blocos lógicos tenha ajudado de alguma forma. Se ajudou, foi muito bom. Mas a gente poderia ficar aqui pensando em coisas bem interessantes sobre isso. No próximo vídeo que eu gravar sobre esse material, nós vamos ver como que a gente pode trabalhar o conceito de e, de ou e de não, utilizando esse material. E isso ajuda muito para as pessoas que querem ter raciocínio lógico. Então a gente pode trabalhar o raciocínio lógico com esse material. Então na próxima brincadeira será uma brincadeira de raciocínio lógico. Até lá! Por enquanto, se você chegou até aqui, não é inscrito no nosso canal, por favor, não esqueça de inscrever, deixar o seu gostei, clicar naquele sininho para nossas próximas comunicações ficarem sob seu conhecimento também. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.